Olá, pessoal. Aqui mais uma vez a nossa live. Hoje, embora vamos tratar um pouco de sinais que são responsáveis pelo nosso crer, ele é apenas um exercício do homem natural. Falar um pouco de fé, que é o exercício do homem espiritual. Na introdução eu coloquei família planejada, família edificada. E eu gostaria, preliminarmente, de usar um texto. Não vou falar muito nele, porque em um dos nossos vídeos de ontem eu comentei levemente sobre ele. E neste texto eu divido em três partes: ordem, liberdade e planejamento. Então a nossa live, ela hoje vai falar de ordem, liberdade e planejamento. Há um texto bíblico que diz o seguinte: aonde estiver o Espírito de Deus, ali há ordem e a liberdade. Gostaria muito que nós entendêssemos, e eu vou trazer muitos textos para isto, que assim como Gênesis 1, o planeta estava o caos, que nós chamamos de dispensação do caos. E diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o planeta estava submerso, em estado de desorganização. Então, nós somos filhos, primariamente falando, de uma desorganização. Do capítulo 1 de Gênesis 2 em diante, nós encontramos o trabalho de organização. Ordem. E, sem dúvida, planejamento. Para que então tivéssemos liberdade. Ordem eu chamo de consciência. Liberdade eu chamo de comunhão com o próximo. E planejamento, aí sim, vida abundante ou vida com liberdade. Como que isto pode vir até nós? É possível? Claro! Nós fomos feitos imagem e semelhança, caráter e divindade de Deus. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E é preciso que saibamos disto de maneira perfeita. Então eu queria ler o texto aqui em 1 Coríntios 10, versículo 29. Claro que esse texto fala de comer, porque é carne de porco, aquilo que os judeus não comiam porque achavam que era imundo, e Paulo quebra isto. Então eu não vou tocar neste assunto, mas eu quero trazer isso para um outro patamar. Versículo 29 de 1 Coríntios 10, abre aspas. Digo, porém,
consciência, não a tua, não a tua, a minha, não a tua, mas a dos outros. Engraçado. Consciência é uma das chaves do espírito. É a ponte que liga o fruto do espírito às obras de minha carne. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. Então, liberdade não tem nada a ver com a consciência do outro. Ninguém tem o direito, ordem, missão de mexer com a consciência de quem quer que seja. Pois que há de minha liberdade ser julgada por consciência de outros. Cada um precisa, sem dúvida, entender que nós somos diferentes. Eu costumo dizer que cada um de nós temos um mapa ou uma parte de Deus em nós, que é o nosso espírito humano. Então é preciso entender, de acordo com minhas crenças, minhas ideologias, com toda a história que nós ouvimos, lemos, participamos, é preciso descobrir nesse entulho todo o que significa a minha liberdade, que depende de minha consciência. Eu queria ler Efésios 1:4. Abre aspas. Como também eu me choco muito com os éditos dos psicólogos, dos psicanalistas, quando eles generalizam o ser humano. Como se todos nós fomos feitos em série. E, na verdade, não é justo. Personalidade é impressão digital da alma. Cada um de nós temos a nossa. É preciso que cada um de nós trabalhe com o seu passado, não trazendo para o seu presente e criando do seu presente um futuro. Planejamento, ordem, porque entre esses dois está a minha liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Voltamos ao texto 1:4 de Efésios. Planejamento. Nenhuma empresa cria um produto sem antes pensar na embalagem. O outdoor do interior da embalagem é a embalagem. Nome, data e o seu significado. Nós não somos diferentes. Como também nos elegeu. Conteúdo. Antes
antes da fundação da embalagem, mundo, para sermos separados de todas as demais criaturas, mundo vegetal, mundo animal, irrepreensíveis. Diante de quê? Não é diante de Deus, mas diante do amor. Só o amor me fará entender, 1 Coríntios 10, 9, pois, porque há de minha liberdade ser julgada por outrem. Só julgam quem não tem amor. Você não é juiz, nem eu sou réu. Você não é promotor para entender, e nem você não tem em perfeito estado a onisciência para saber por que Israel chegou aos 77 anos com a cabeça que tem, se é boa, se é ruim, e se é julgamento que você faz que não é correto. Gálatas 1,15. Paulo também nos chama a atenção, abre aspas, mas quando aprouver a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre gentios. Engraçado, sem consultar carne e sangue, se sou desta ou daquela tribo, se sou desta ou daquela nação, isso já não importa mais. Planejamento. Aqui fala de eleito. Mas Deus é imparcial? Elegeu Paulo e não elegeu Pedro? Não, todos eleitos. Porque quando se fala em eleição de Deus, não se fala em eleição física, biológica ou psíquica. Mas está falando de eleição do espírito. Primeiro o animal, depois o espiritual. Ele já é eleito, porque a carne mata, a psique mata. O espírito tem vida. E ele fala aqui de dispensação de graça. Me chamou pela sua graça. Quer dizer que eu não fui chamado pela graça de Deus. Tiago não foi. Mateus não foi. João não foi. Todos. O grande problema está exatamente entre espírito e físico. A psique. Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, Paulo, o religioso extremamente cuidadoso, conhecedor profundo das Escrituras, não do Evangelho. 3 anos ficaram no deserto. E foi ali que os seus questionamentos o levou sem dúvida à escola dos profetas. Foi ali que ele libertou dos terafins
judaicos, libertou seu espírito. Mas isso é com qualquer um de nós. Existe um só Deus. Mas voltando, Paulo fala para que eu pregasse entre gentios, quer dizer, não existe mais. O que Paulo está dizendo é simples. Toda religião ela consegue criar entre o homem, a religião e Deus, um muro. O cristianismo, ao contrário, ele cria uma ponte. Por isso que o véu fora rasgado de cima a baixo. Não há mais ninguém para se justificar ou para justificar os seus erros. Por isso que Cristo é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Por isso que, além do templo rasgar-se, a natureza rasgou-se, dizendo, o homem, a natureza, tem acesso a Deus. Existe um só Deus, um só Espírito, e este se movia sobre a caótica terra antes da ordem que executaria o planejamento. Nós estamos em caos. Nossas crenças, nossas dúvidas, nossos fetiches, idolatrias, nos levam, nos encaminham para um estado caótico. E depois nós achamos que é demônio ou é Deus. Ou buscamos uma igreja, aquela não resolve, buscamos outra, ou melhor, uma religião. Você, seus filhos, família, a humanidade foi, é plano de Deus. E a planta deste planejamento é, sem dúvida, o seu manual único nas Escrituras, chamado Evangelho. Descubra nele você. Se descubra no Evangelho. É martelo para sua consciência, é espelho para que você se veja. Olha, ordem ou organização tem como base planejamento. Em Gênesis, logo no início, o caos era total. E em cada dia foi planejado e organizado ou gerado o mundo. E nós estávamos nele. Estávamos nele. Nós somos testemunhas. E isso está ali no meu espírito, no cofre do meu espírito, pronto para nos ser revelado. Estamos falando do nosso habitat, o planejamento, do seu conteúdo, a humanidade, que nada mais é do que imagem e semelhança, caráter ou divindade de Deus. O que está vendo? Estamos cegos, surdos,
e mudos. Não estamos entendendo isto? Se eu pegar, por exemplo, Mateus, capítulo 1, 19 em diante, eu sei que eu vou causar polêmica e não é meu interesse. Meu interesse é trazer liberdade. Então, abre aspas, 19, José, marido de Maria, como era justo, temos que considerar essa justiça, porque ele era judeu, justo à lei, e segundo Paulo não houve um justo sequer, porque quem erra em um tio erra toda a lei. Mas vamos considerar o judaísmo e não querendo infamar ou defamar, intentou deixar Maria secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, administradores, dizendo: José, filho de Maria, não temas receber Maria, sua mulher, porque nela está gerado. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Claro e evidentemente que não estamos falando de corpo biológico. Logicamente que não estamos falando de corpo almático. Assim é com teu filho, com tua filha. Nós fomos gerados também. Não meu físico, não meu psique, mas meu espírito. E ela dará luz a um filho. E Maria não sabia disso. E ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus erros. Um político correto, sério. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, 2 pontos, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Traduzido, o Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não conheceu até dar à luz seu filho, o primogênito. Não a conheceu até durante a gravidez. O primogênito, primeiro, então houve segundo, houve terceiro, houve quarto. E pôs-lhe o nome de Emanuel, porque Jesus é Salvador. Isaías 4:14, está escrito o seguinte, o profeta: olha como Jesus foi planejado como homem. Homem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será seu nome Emanuel. Gostaria muito que você se interessasse pela palavra virgem
em hebraico. Eu não vou dizer aqui. Se a gente pega Isaías 9:6, nós vamos descobrir, olha o que é ordem, olha o que é planejamento. E se seus filhos têm problema, se o seu lar tem problema, você pode estar certo. Não há planejamento, não há ordem. Eu sempre digo que eu não peço o amor de ninguém, mas respeito. E respeito não se exige, se impõe, se adquire, e é dele que nasce o amor. 9:6 Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros. Não esqueça do texto de Mateus. Não é? Gerado. Nossos filhos não nasceram para se arrastar a drogas. Nossos filhos não nasceram para se prostituírem. Nossos filhos não nasceram para usar drogas, para roubar, matar, destruir. Tudo isto é um estado de desorganização. Nossos filhos não nasceram para serem egoístas, prepotentes. Eles nasceram sob uma ordem, planejado, sem falar sobre a ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é uma outra coisa. O governo estará sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai eterno. E engraçado, príncipe da paz. O que os lares hoje mais pedem e mais trabalham é por paz. Shalom. Mateus 1:20 nós já lemos, mas eu quero repeti-lo. E enquanto considerava essas coisas, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu num sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Esqueça físico, esqueça a questão psique. Não esqueçam nunca que seu filho, você, seus pais, nós fomos gerados espiritualmente pelo Espírito Santo de Deus. Ele está aqui intrínseco dentro de cada um de nós. Mas não, a nossa preocupação é exatamente primeiro com o físico. E quando tem tempo e sem respostas, nós indagamos sobre nossa alma ou psique. Por que te batizou minha alma? E te comoves perdendo a calma.
Como tem gente bêbada, como tem gente viciada, como tem gente morrendo em ruas, como olha a Cracolândia, olha o que está acontecendo com a questão política, olha a questão religiosa, olha o que está havendo aí em termos de crimes cometidos por pastores, pastoras e etc., que eu não julgo e não posso julgar. Eu não sou juiz. Em João 5, 1 João 5,8, a gente lê: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, olha o que está falando o texto, nascido de Deus, gerado por Deus. Por isso Nicodemos ouviu: é necessário nascer de novo, é preciso que seu espírito venha à tona, é preciso que as verdades que há dentro de você te explique, te diga, te livrando do passado, perspectivas no presente e um futuro fantástico. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não erra. Mas aquele que não é gerado de Deus, guarda a si mesmo. E o mal ou maligno lhe toca, lhe fere. Quando diz mal, é a tua escolha, é o teu questionamento sem base. Tem problema com os seus filhos? Tem problema com o seu marido? Tem problema com os seus vizinhos? Tem problema no emprego? Tem problema na faculdade? Tem problema na escola, os seus filhos, com professores? Você está sendo tocado exatamente por suas crenças, por aquilo que você acredita. Não tenho, nunca tive e não vou ter nunca nenhuma pretensão em julgar, muito menos em condenar esta ou aquela religião. Meu interesse é trazer as escolas bíblicas com os quadros curriculares, exatamente para nos ensinar a navegar em nossos três corpos: físico, psíquico e espiritual. Esse é meu único interesse. Vamos ver o que Lucas 4:18 nos fala, retratando a palavra do Mestre. Olha a segurança de quem tem ordem. Olha a segurança de quem tem liberdade. Olha a segurança de quem tem planejamento. Abre aspas. O Espírito do Senhor está sobre mim. Meu caos, minhas dúvidas, meus medos, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Não os pobres de dinheiro. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Psique. Quebrantados de coração. Quebrantados de coração.
Mente, vontade, emoção e consciência. Mente, vontade, emoção e consciência. Quebrantar os quebrantados de coração. Curar, curar, repetir, repetindo. Mente, vontade, emoção e consciência. Porque são esses 4 que me trazem doenças físicas e psíquicas. Para proclamar liberdade, libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu acho que não preciso desenhar, senhores pastores, senhoras religiões, senhores pregadores, senhores evangelistas, senhores diáconos. Primeira Coríntios 14, 22. De modo que as línguas são um sinal. Uai! Mas não é sinal para crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é sinal para incrédulos, mas para os cristãos. Repetindo, vou ter que desenhar isso. E línguas lá em 2 de Atos, 16 idiomas. Mas a profecia, lá na escola dos profetas, a profecia de organização do mestre, da escola do mestre, e depois a escola apostólica, esmiuçando o que é passado, presente e futuro, até porque Jesus Cristo estava nele no passado, está no presente, está no futuro. Será que você o aceitou? Será que é esse o seu Deus? Existe um texto, Marcos 16, de 15 a 17. Eu vou ler para vocês. Abre aspas. Ai. A Priscila fala que a palavra jovem mulher, virgem em hebraico, Betular. Eu não queria falar. Obrigado, Priscila. Jovem. Obrigado. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí sim. Vá, pregue. Ele é a única crença que eu tenho e dou. E peço que você vá e dê ao homem.
para tirar as demais crenças. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas condenado o quê, meu espírito? Quer condenação maior do que o crack? Quer condenação maior do que estar preso por matar, roubar? Condenação maior do que matar uma mãe? Condenação maior do que o casamento de uma mãe com uma filha, porque elas se amam e tornaram-se marido e mulher? Perder filho, se não é na morte, perder para drogas? E estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão outras línguas. Eu já falei que línguas são essas. O que é fé? Fé é diferente do crer. É necessário diferenciar crer e fé. O verbo crer é necessário seu conjugar somente do homem natural, sendo sua base os sinais. Aliás, foram eles explicados a João Batista e aos seus seguidores em Atos 19. Porque João não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, ou duvidava. Quando antes, ao ser batizado em Jesus, ele dissera: Agnus Dei que tollis peccata mundi. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Romanos 3, 27, 28 diz o seguinte: onde está a sua jactância, o seu orgulho? Cadê? O seu orgulho de crente, religioso, cumpridor, entre aspas, de leis, foi excluída. Por que lei? A lei das obras? Não matar, não roubar, falso testemunho? Ou o amor filantropia? Não. Foi excluída, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sem as obras da lei. É preciso arrancar isto da gente. Nós temos que ficar livre da ideia cristã judaica. Note que o homem não é justificado pelo crer. Ele é organizado pelo crer, pela bússola que é o Evangelho. Que homem? O homem espiritual, pois o homem natural, o primeiro a ser tratado, precisa de ser salvo pela crença e a verdade do Evangelho. Espada que divide o ser. Homem dotado de psique, vontade e emoção. E esta tríade humana precisa de organização em seu estado psíquico caótico. Salvação
presente de Deus. Justificação, regeneração e santificação, nosso reconhecimento para com Deus. Epa! Epa! Eu preciso, salvo, dívida paga, eu preciso me regenerar. Olha o que Paulo fala, metanoia, transformação de entendimento. Eu preciso, sem dúvida, de entender e me ajustar, justificação, a carta magna de Deus, o Evangelho. E, entre tantas coisas do mundo, escolher a principal. A igreja e a família. É uma questão de escolha, é uma questão de exercício. A lei das obras e a lei do Espírito. No texto em Romanos 3, achamos esta palavra, obras, ou melhor, uma pergunta. Por que lei das obras? Não. E sim, pela lei da fé. Então existe a lei das obras e a lei da fé. A lei das obras me bota em zona de conforto. A lei da fé depende de questionamento. Questionamentos, descobertas. Nesse caso, temos duas leis? Sim, sim. A lei das obras, ou sinais necessários ao tratamento do homem natural, e a lei da fé, para organizar, que é do homem espiritual, né? O Evangelho é a espada de dois gumes, que ela entra, divide corpo, espírito e alma, para chegar juntas e medulas, né? Divide, como já disse, o ser humano, para organizar essas duas partes importantes, ou essas duas leis importantes. O homem justificado exercita a fé, e o homem com justiça religiosa trata ou exercita seus trapos de imundícia. Concluindo, quando o homem espiritual atua no ser humano, ele está sob o texto de 1 Coríntios 13, 8 a 13. Vamos lá. Primeira Coríntios 13, de 8 a 13. O amor nunca falha. Vocês vão descobrir que a religião não tem amor. A caridade e o amor nunca falha. Mas, se houver profecia, nós lemos isto atrás, será aniquilada. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte, isso é muito importante, em parte, aliás, pequeníssima parte, conhecemos, e também em pequeníssima parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, e isso está dentro de mim,
Na minha mão estão as Escrituras, dentro deles o Evangelho, mas o que é perfeito, que são boas novas, que irriga as minhas obras da carne, desaparecerão havendo ciências. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, aniquilado será. Acabaram-se os problemas. Porque quando eu era menino religioso, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, o homem espiritual, e não o animal ou natural, acabei com as coisas de menino, com as coisas religiosas, foram embora, acabaram. Isaías estará cumprindo-se em nós, ombros, príncipe da paz. O que foi gerado em mim vai dar frutos. O que está gerado em mim antes da fundação do mundo dará frutos. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Conhecerei como sou conhecido, por isso que eu não posso julgar. 13. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança, o amor. Esses três, o mais importante é o amor. Eu estou convidando você a uma ordem organizada, planejada e te convidando para a liberdade. A nossa live de hoje, ela lhe chama a um planejamento segundo as Escrituras, o Evangelho, que vai resolver o problema do seu homem natural, vai resolver o seu problema psíquico. Agora não se esqueça que há todo um mundo, há todo um universo no meu espírito que estava com Deus antes da fundação do mundo. E ele foi gerado em mim. É preciso nascer de novo. Isso significa a conversa de Jesus com Nicodemos. Meu abraço. Desculpa porque hoje eu estou muito empolgado com essa live. Um beijão a todos e até o próximo domingo. Um abraço.